Bom, agora eu vou apresentar a parte do CRUD, né, da parte inicial do CRUD da minha aplicação, começando pela criação e a leitura. E agora eu vou apresentar meio que a biblioteca de jogos, que a ideia é que te permita cadastrar e visualizar os jogos retrô que o usuário quiser adicionar à plataforma. E vai ter título, plataforma do jogo e o ano de lançamento. Vou dar uma breve explicação aqui da estrutura do projeto, o funcionamento de cada componente e também as decisões de implementação que eu tomei. Aqui a gente tem a pasta componentes, que vai conter todas as pastas reutilizáveis da aplicação. Dentro dela vai ter uma subpasta que eu chamei de modal, que vai guardar o game modal, que ele é o responsável pelo formulário de adição dos novos jogos. Aí fiz a adição da tela jogos lá nas tabs. Criei também a pasta interface, que vai guardar a interface do jogo, né, game.ts, TSX. Agora falando um pouco aqui sobre a interface, é, eu defini a interface iGame, que ela vai representar um jogo que vai possuir quatro propriedades, que é o ID, que vai identificar de forma única cada jogo, o título, que vai ser o título do jogo, a plataforma, que é o console ou computador que para qual aquele jogo foi lançado, e o ano de lançamento. Falando um pouco agora sobre o componente game. O componente game ele vai ser responsável por exibir cada jogo individualmente na tela. Vai receber como prop o título, a plataforma e o ano do jogo. E ele vai renderizar essas informações dentro de uma caixa estilizada com StyleX. Aí dessa forma, cada item da lista do jogo ela vai ser exibida de forma clara e organizada para o usuário. Falando agora um pouco sobre o modal, que foi a parte que eu passei um pouco mais tempo fazendo. Ele é o modal que ele vai aparecer quando é, você apertar no maisinho para fazer a adição de um novo jogo, que vai ter três campos de entrada, em que o usuário ele vai poder informar o título do jogo aqui, a plataforma, o ano de lançamento, e eu também implementei uma leve validação de dados aqui, em que todos os campos vão ser obrigatórios. Então, o usuário, quando for adicionar um jogo, ele vai ter que preencher todos os campos, e o ano ele precisa ter exatamente quatro dígitos e ser um número válido. O modal também possui dois botões de cancelar, que ele vai fechar o modal sem salvar nenhuma informação, e o de adicionar, que ele vai chamar a função onAdd, que vai passar os dados dos jogos e depois vai limpar os campos. Agora falando um pouco da tela principal, né, onde vai ter a visualização dos jogos, eu comecei aqui fazendo a criação do estado Games, que ele vai armazenar todos os jogos adicionados, e o modal Visible, que vai fazer o controle do modal, se ele vai estar visível ou não. A função onAdd, ela vai criar um novo objeto iGame, que ela vai adicionar o estado e vai fechar o modal. Aqui eu usei o flatlist, que ele vai fazer a renderização de todos os jogos, usando o componente game para cada item. E quando não tem nenhum jogo cadastrado, ela vai mostrar uma mensagem informando que não tem nenhum jogo adicionado, que nenhum jogo foi adicionado, e uma pequena mensagem de incentivo para que o usuário ele faça uma adição de algum jogo clicando no sinalzinho de mais que está no canto superior da tela. E quando você clica no botão, ele vai chamar a função OpenModal, que vai abrir o modal. E a aplicação ficou assim. Aqui embaixo nas tabs, se você vir aqui em jogos, ele vai vir para essa tela. Vai ter a mensagenzinha de biblioteca de jogos aqui, a parte que eu falei de nenhum jogo foi adicionado ainda, e pede para o usuário clicar no botão de mais para adicionar um jogo. E o botãozinho está aqui em cima. Clicando aqui, ele vai abrir o modal. Você pode digitar o jogo que você quiser aqui. Colocar o Super Mario, por exemplo. Colocar o Nintendo. Tá 1990. Clicando em adicionar, ele vai fazer a adição aqui do jogo à tela.